sua visão sobre o 25 de Abril, a descolonização e o 25 de Novembro? Eu já escrevi sobre isso. O 25 de Abril foi um movimento corporativo, começou como um movimento corporativo de classe, em que os oficiais da Academia Militar não concordaram com o decreto que na altura o ministro fez sair, em que ia fazer com que os oficiais milicianos passassem à frente alguns dos oficiais da Academia Militar. E, portanto, começou por um movimento, não teve nada a ver com democracia, nem com liberdades, nem com nada. Começou com um movimento um bocado sindicalista, já havia alguns oficiais meios virados para o lado comunista, que já o Vasco Lourenço, na Guiné, que andava lá perdido e perdeu uma companhia, só fez figuras tristes, e outros oficiais já meios vermelhos, que também minavam, no fundo, um bocadinho as tropas e que aproveitaram o comboio do 25 de Abril, que tinha o Movimento de Salvação Nacional. Era bom realmente acabar com a Guerra da África, penso que tinha que se acabar, eram 13 anos de guerra, isso foi positivo, havia um grande desgaste do país e havia dentro desse Movimento de Salvação Nacional e do programa do MFA, um programa para uma descolonização em que ia haver uma auscultação das populações, quer os nativos, quer os portugueses, eram todos portugueses, mas quer os locais, quer os da metrópole, ia haver um referendo, uma auscultação, para saberem cada uma das colónias que caminho queria seguir. Isto obviamente não se fez, há uma reunião com o maluco do Vasconcelos e com mais uns oficiais em que decidem entregar as colónias de mão beijada e entregaram as colónias a movimentos maoístas, marxistas, e não a movimentos que fossem, por exemplo, de outro bloco, como era o caso do Savimbi, que era mais pró-americano, e a FNLA, que eram movimentos mais de direita do que de esquerda. Entregaram à Frelimo, ao Samora Machel em Moçambique, entregaram ao Agostinho Neto em Angola, ao PAIGC na Guiné, e portanto foi e esqueceram-se de um pormenor, esqueceram-se não, eles sabiam. Portanto, as sociedades africanas são sociedades tribais, e era muito provável que a tribo a quem entregaram o poder fosse chacinar e fosse oprimir os outros que não tinham o poder. A consequência histórica, hoje, passado 45 anos, da descolonização, como foi feita, foi militares portugueses nativos nas 3 províncias, principalmente na Guiné, foram torturados e fuzilados, ou seja, estes grandes capitães de Abril, estes militares e os políticos deixaram que estas pessoas que foram soldados de Portugal, que defenderam Portugal, fossem completamente assassinados, e nós andámos a elegê-los, Mário Soares, etc., Almeida Santos. Depois houve um êxodo de quase 500 mil de pessoas que vieram para cá, instalaram-nos ali no Vale do Jamor, em barracas, e que tinham o nome pejorativo de retornados, não eram portugueses, eram retornados, e que foram humilhados, vieram com uma mão à frente, outra atrás, muitos foram mortos sem poderem vir, foram perseguidos, foram presos e morreram nas prisões. E a consequência histórica depois também foi 2 guerras civis, em Angola e em Moçambique, com 3 milhões de mortos, 10 milhões de deslocados de guerra, oligarquias, estados corruptos. Eu agora vim de Moçambique, é o 10º país mais pobre do mundo, com uma classe política que vive no palácio do Alibaba. Angola a mesma coisa, tem agora uma pessoa que parece que está a combater a corrupção, mas aquilo é tudo igual. Mudam as moscas, fica a mesma coisa. A Guiné é um paraíso do narcotráfico, não se entendem, e portanto, Portugal é uma oligarquia, não é uma democracia. E a consequência histórica do 25 de Abril foi esta. O 25 de Novembro foi feito para terminar, ou seja, ou para acabar, ou para desmotivar, no fundo, um Estado comunista que iríamos ter aqui em Portugal. É feito o 25 de Novembro, não foi só com os comandos, o Jaime Neves foi a pessoa que ficou mais conhecida, mas foi exatamente para fazer com que o Partido Comunista não tomasse conta de Portugal e que Portugal pudesse ser minimamente livre. O resultado do 25 de Novembro é que o 25 de Novembro
que nos deu realmente a liberdade, não foi o 25 de Abril, não é comemorado, e nem na Assembleia da República o comemoram. O Jaime Neves foi promovido a Major-General já quase às portas da morte, e toda esta gente foi esquecida. Há um processo, uma queixa feita em 1969 por um grupo, o general Silvino Silvério Marques, por um grupo de militares, uma queixa apresentada na Polícia Judiciária contra o Mário Soares, Almeida Santos, Rosa Coutinho, Vasco Lourenço, Spínola, contra todos os militares de Abril, muitos dos militares de Abril e políticos, como crime de traição à pátria. Havia um artigo na Constituição da República, que era um crime de traição à pátria, a quem entregasse territórios da forma que foi feito. Esse artigo houve uma alteração da Constituição da República e o processo foi arquivado. Eu tenho feito alguns contactos que eu queria fazer a reabertura desse processo, portanto colocar novamente os vivos e os mortos em tribunal e o Estado português em tribunal, com realmente uma descolonização que foi criminosa, povos que hoje vivem miseravelmente, fruto da decisão de meia dúzia de capitães imberbes, do Sr. Álvaro Cunhal, do Sr. Mário Soares, do Almeida Santos, que hoje nas escolas são tidos como heróis, não é? Os heróis da Revolução, e foram os traidores, e que deviam estar todos presos. O Sr. Mário Soares encheu-se e o filho encheram-se de diamantes lá para Angola, montaram fundações que ainda hoje têm imenso dinheiro, e este dinheiro devia ir todo parar às mãos dos desgraçados que perderam tudo. E, portanto, a minha perspectiva em relação ao 25 de Abril, o 25 de Abril foi um movimento corporativo. O Partido Comunista, dia 26 de Abril, tomou conta do país, era o único país que estava organizado. Os militares tiveram atitudes vergonhosas, há militares de várias áreas que ainda hoje estão vivos, que até são escritores, e que mandam umas postas de pescada e vão à televisão, mas que são traidores à pátria. E os verdadeiros militares que não são conhecidos, porque os bons insistem em ser pequenos e os maus insistem em ser grandes, os bons militares e grandes comandantes de homens que se mantiveram no anonimato e que souberam desaparecer, sabem a história toda, conhecem os podres todos, conhecem esses senhores todos, mas insistem em não falar. Portanto, também já estão velhotes, querem gozar os seus dias sem grandes guerras, já tiveram a guerra que tinham que ter, mas é uma pena que... Há muitos livros escritos sobre a descolonização, o processo vergonhoso, mas a minha ideia é que foi um crime brutal, que devia... Eu já contactei alguns juízes para levar este processo a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos para punir, acusar o Estado português e acusar esta gente toda de criminosos, para que, no mínimo, haja, a nível dos manuais de história, uma remodelação dos manuais de história e que estes senhores fiquem vistos como criminosos. Isto é quase uma guerra inglória, mas eu só desisto quando disserem que não é mesmo possível. Há juízes que estão interessados em agarrar no processo, vamos ver como é que a coisa evolui.